estão vendo aí? Tá bom. Sim, perfeito. Beleza. Boa tarde a todos e a todas, pessoal. Meu nome é Duane Rodrigues Filgueira G. E hoje eu vou apresentar um projeto, né, da tese de doutorado que a gente está trabalhando, que é Justiça Energética em Projetos de Energia Eólica no Brasil. Um estudo de caso né, em parques eólicos do Rio Grande do Norte, sobre a orientação do professor Christian Branco. Então, inicialmente, pessoal, eu trago a nossa problemática, né? Na verdade, eu coloquei dois questionamentos aí, né? O processo de pesquisa ele é bastante dinâmico e quanto mais a gente vai lendo, mais problemas vão aparecendo, né? Não sei se todo mundo tem essa mesma impressão. Mas o problema da pesquisa giraria em torno de quais as percepções das comunidades sobre justiça energética, né? Comunidades que estão inseridas em áreas de influência direta e indireta de projetos eólicos no Rio Grande do Norte, né? Quais seriam as percepções sobre a justiça energética? E outro problema que pode vir também a contemplar o estudo, né? A gente está verificando direitinho qual vai ser realmente, seria como ocorreu ou ocorre a implantação de projetos de energia sob a perspectiva da justiça processual e distributiva, na visão das comunidades envolvidas. Entre parênteses, eu coloquei aqui partes interessadas, né, no caso, se houver a possibilidade de aplicação de instrumentos de coleta de dados junto a empreendedores, junto ao Estado, no caso, prefeituras municipais ou ao governo do Estado, ao Instituto lá, o INEMA, né? Então, seria basicamente isso. Essa visão também, se houver a possibilidade, durante a pesquisa, a gente envolver, né, esses stakeholders, aí, esse pessoal, tem parte interessada também, acredito que o estudo ficaria mais completo. Mas aí a gente tem que ver realmente se há essa possibilidade, né? Isso eu acho que vai ser muito quando a gente tiver o contato com a área, com as áreas onde vai ser desenvolvida realmente a pesquisa. Então, seguindo o modelo que a Adriane nos mandou, né, as principais referências da revisão de literatura, né, não vou nem colocar como principais, mas algumas referências que a gente está lendo. Uma seria essa Macaulay e colaboradores de 2019, que eles trazem, né, que atualmente a humanidade ela passa por um momento crescente de desafios, né, relacionados à temática ambiental, e a promoção de energia limpa e acessível a toda a população mundial, além da redução do uso de combustíveis fósseis, tudo isso para minimizar as mudanças climáticas, é um desses desafios, né? Então, outro ponto também que está sendo bastante visualizado para a revisão de literatura, né, gira em torno do conceito de justiça energética e dos trabalhos também relacionados à justiça energética, isso tanto internacionalmente como nacionalmente. Justiça energética trazendo um pouco mais para o lado da energia eólica. Então, o SOVA, 2017, e colaboradores, eles trazem que a justiça energética ela é conceituada como um sistema energético global, né? Que ele deve divulgar de forma justa tanto os benefícios quanto os custos dos serviços energéticos, né? E que tenha tomada de decisão energética representativa e imparcial durante todo esse processo. Além disso, são explícitas as preocupações distributivas, processuais, cosmopolitas e de reconhecimento, né, em torno de todo esse processo por exemplo, implantação de um parque eólico, né? Então, pessoal, Souva e colaboradores, em 2019, ele traz também que a justiça energética ela tem uma preocupação de analisar as dimensões morais e éticas, né? De morais e éticas da implantação da energia, ao lado também das dimensões técnicas, políticas, culturais e sociais. Ou seja, num processo de implantação, eles verificaram que existem vencedores e perdedores. E que mesmo a humanidade exigindo hoje, que é o que está sendo pedido, né, o planeta pede, clama, uma transição de baixo carbono, mesmo diante dessa transição, podem ocorrer injustiças e riscos ambientais, que já foram verificados em vários estudos,
principalmente esses riscos entre os mais vulneráveis e os desfavorecidos geograficamente, né? Então, outro ponto da revisão de literatura, que é importante para a gente trazer uma justificativa para o porquê da aplicação dessa investigação aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil como um todo, é a questão que gira em torno dos aspectos geográficos, aqui principalmente da região Nordeste, né, como relevo, clima, localização, tudo isso levantado em um atlas do potencial eólico brasileiro, né, um atlas que foi divulgado em 2001 e que teve uma divulgação, uma revisão realizada em 2013, mas que foi publicada em 2017. O que mais chama atenção nos dois atlas, né, que esses atlas eles apresentam a localização da qualidade dos ventos, né? Não tem nenhum detalhe sobre a gestão do território, a gestão dos recursos naturais, a questão de populações e comunidades tradicionais que habitam essas regiões, né? Então, traz um detalhamento muito técnico. E estudos ambientais, né, estudos já realizados no Ceará, no Rio Grande do Norte, eles já verificaram que existem vários impactos que são advindos da instalação de parques eólicos, né, no litoral. Então, estudos ambientais simplificados para a implantação de empreendimentos eólicos no Ceará, no caso dos estudos são os relatórios ambientais simplificados, eles possibilitam, em estudo verificado por Goraeb e colaboradores de 2018, eles verificaram que o RAIS é uma ferramenta que é utilizada, que possibilita a reprodução das injustiças, né? Ou seja, processos fraudulentos, né? Que alguns saem beneficiados, né? E geralmente a população tradicional que fica com o prejuízo, né? Então, outro ponto também é um estudo de Dantas, 2019, que foi realizado aqui no Rio Grande do Norte, em Galinhos, que ele traz que o aproveitamento do potencial eólico ele requer avaliações socioeconômicas e ambientais. Por quê? Porque existem interferências na esfera social, por exemplo, na dinâmica das comunidades que são localizadas na área de implantação de um parque e também no seu entorno. Existe interferência na esfera econômica, né, nas questões governamentais, financiamento, subsídios, questões tributárias, né, de exoneração de impostos, né, para determinadas empresas instalarem, né, para incentivar a instalação da energia eólica. Isso está acontecendo no Rio Grande do Norte atualmente. E também existe interferência na esfera ambiental, né? A geração de energia ela sempre gera algum tipo de impacto, né? Existem os impactos positivos e também os impactos negativos. Então, pessoal, essas foram as referências, não só elas, né, mas existem muitas outras que a gente está fazendo a leitura, mas a gente trouxe principalmente essas para dar um panorama da questão da justiça, dos impactos e da importância da energia eólica hoje para os estados da região Nordeste como um todo, né? Então, na parte da metodologia, eu trouxe basicamente como se fosse um roteiro do que eu estou planejando, né? Logicamente, o nosso trabalho ele vai muito ao encontro do que o trabalho da Nicole realizou aí nas comunidades do Ceará, né? Que a gente está fazendo a leitura. Então, como metodologia, a gente colocou o levantamento da literatura internacional e nacional, que subsidiará o apoio, a própria revisão e as discussões dos resultados, né? Além de documentos oficiais governamentais. A questão de um processo rigoroso de seleção das áreas de investigação, né? Se vão ser áreas litorâneas, se vão ser áreas interioranas, se serão municípios com grande potencial instalada, ou municípios que possuem áreas conservadas. Aqui no Rio Grande do Norte, devido a essa vocação, né, os ventos, a localização geográfica, nós temos todas essas situações. Temos parques eólicos em áreas litorâneas, em áreas do interior, em serras, né, existem municípios que têm uma potência elevadíssima instalada. Por exemplo, o Rio Grande do Norte hoje ele possui quase 6 gigawatts de potência instalada, né, 5,9. Então, existe um município, que é o município de Serra do Mel,
que ele tem aproximadamente 1 gigawatt instalado, né? Com mais alguns projetos para instalação, em construção. Existem municípios que possuem áreas conservadas, né? Unidades de conservação, né? Que possuem energia eólica também instalada, e alguns municípios que têm a perspectiva de ter instalação nessas áreas, né? Então, o ponto seguinte seria um planejamento e definição de variáveis estatísticas que serão utilizadas na investigação. Por exemplo, o coeficiente de Cronbach e o coeficiente de correlação de esperma. Essas foram variáveis que foram utilizadas no trabalho da Nicole. Será que vão ser elas que nós vamos utilizar também nos nossos? A gente ter essa definição, né? O planejamento e a definição da amostra a ser investigada, uma etapa muito importante. A depender das áreas que foram previamente selecionadas, a gente fazer uma definição rigorosa dessa amostra. Aí a visita preliminar de campo, para o conhecimento das áreas de investigação, a elaboração dos instrumentos de coleta de dados e pesquisa, né? Também a gente, no momento, estamos com o planejamento de buscar o questionário da Nicole para fazer algumas adaptações, né, à nossa realidade e algumas melhorias para tentar abarcar algumas respostas que a tese dela não apresentou, né? Complementar o trabalho que foi feito. Então, logo após o treinamento da equipe, né, a aplicação dos questionários e o treinamento da equipe com relação à aplicação dos questionários e entrevistas, o trabalho de campo, em sua essência, né, posteriormente, a tabulação e análise dos dados em software estatístico, né, a transcrição das entrevistas que, porventura, venham a ser aplicadas, né, com os interessados, e o início da redação dos resultados e discussão do trabalho. Então, em termos de metodologia, a gente vai seguir muito o que Nicole vinha fazendo, né, com adaptações para responder e complementar o trabalho que ela fez aí com as comunidades no Ceará. Certo? Então, na parte da discussão, que é a parte lá do roteiro que a Adriana nos encaminhou, seria referências para confrontar os nossos possíveis resultados, né? A gente tem uma percepção muito grande com relação às demandas de terra por energia eólica, né? Muitos autores, eles colocam que as demandas de terras elas estão associadas, né, a processos de apropriação verde, seria o green grabbing, né, que esse processo eles marginalizam as comunidades que recebem a energia eólica, né, e levam a formas de acumulação por expropriação. Então, existem muitos desafios quando essa questão da instalação de parques eólicos no tocante às demandas de terra. Um dos desafios que o BRID e colaboradores trazem é a territorialização e as dimensões das paisagens, da possível transição energética de combustíveis fósseis para a energia renovável, né? E Sova e colaboradores, em 2019, ele também coloca como um desafio essa questão com relação às demandas por terras, um desafio muito significativo no processo de descarbonização sustentável e justa por meio da geração de energia renovável, né? Então, assim, são temáticas que são bastante discutidas já na literatura internacional, que elas vêm sendo cada vez mais temática e conceitos aprimorados com os estudos que estão sendo realizados, né? Então, esse estudo de Upan e Pérez, 2015, ele traz a percepção da apropriação da terra de modo forçado, levou a novos entendimentos relacionados à injustiça processual e distributiva, que interagem com um forte senso de identidade cultural, regional e apego ao local. Então, assim, em 2019, esse Viers e colaboradores, eles publicaram um artigo na Science muito voltado para a energia eólica, mas trazendo muito para o lado técnico, tecnicista, o lado material, que a energia eólica é muito focada apenas na dinâmica da atmosfera, nos materiais que são empregados e na integração da rede de distribuição de energia. Então, um estudo que foi publicado numa revista reconhecidamente mundialmente, né? E assim, não traz a questão social, né? Não traz a questão da justiça energética.
É um estudo muito voltado para o técnico, né? Então, essa abordagem tecnicista, ela termina a marginalizar essas dimensões sociais e institucionais da ciência da energia eólica, da justiça energética, né? Como aceitação social. Então, existe toda essa problemática, né? Existe todas essas questões e esses problemas que a utilização de um discurso para a necessidade urgente de uma mudança de matriz energética de baixo carbono, ele acaba encobrindo muitas vezes as injustiças que essa necessidade verde, digamos assim, essa necessidade que o planeta pede, clama, traz, né? E populações são realmente deixadas de lado. Então, a justiça processual e distributiva, de acordo com Walker e Baxter, 2017, tem sido conceitos cada vez mais proeminentes nos trabalhos recentes, né, como já tinha falado. Então, vários estudiosos eles já incorporam essas questões de justiça em entrevistas, em questionários, em instrumentos de coleta de dados, né? E vários estudos brasileiros já evidenciaram conflitos socioambientais negativos relacionados à instalação e operação de parques eólicos, né? Por exemplo, Branston et al. 2017, Goraeb e colaboradores de 2018, Branston e colaboradores de 2018, Goraeb e colaboradores de 2016, Traude também. Então, vários conflitos eu coloquei aqui alguns exemplos que esses artigos trouxeram. A mercantilização da natureza e a privatização de bens comuns, as disputas de terras, o aumento de preço da terra e a insegurança legal diante da propriedade da terra realmente, né? A questão da terra, mais uma vez, em voga, a apropriação dos territórios tradicionais e o desrespeito ao modo de vida da comunidade. Isso aí a gente verificou, esses trabalhos verificaram isso principalmente no litoral brasileiro, no litoral nordestino, né, do Brasil. O achatamento de dunas, trazendo mais já para a vertente ambiental, a modificação das propriedades do solo, enterro de lagoas e lagos e outros corpos hidrológicos, restrições à mobilidade dos residentes, impossibilitados de se deslocarem livremente no seu território, né? Riscos de licenciamento ambiental simplificado, como já tinha sido colocado lá por Goraeb e colaboradores. Então, existe toda essa problemática, né? Toda essa problemática em torno da discussão. Então, o que a gente está pensando para o nosso projeto vai muito de encontro a preencher essas lacunas de estudos já realizados pelos colegas do observatório e também a contemplar questões que ainda estão um pouco, não muito concretas na literatura internacional. Então, a gente vem tentar trazer esse trabalho ainda muito inicialmente, né, e pegando um gancho muito grande no trabalho da Nicole, de forma a colaborar com essas lacunas. Era isso, eu agradeço e me coloco à disposição. Espero não ter me alongado tanto. Obrigada, Duane. Christian, você quer fazer alguma observação? Sim, Duane, eu acho interessante, né? Você colocou algumas prioridades, né, para as próximas etapas, né, que começam com a seleção de onde, né, que eu acho importante. Porém, também eu acho que a revisão bibliográfica, eu gostaria que tivesse mais trabalho sobre as lacunas, né, no conhecimento, né, que, então, por exemplo, que o estudo o Rio Grande do Norte é diferente ou parecido com os resultados que obtivemos, né, no Ceará. Os dois estudos sobre Galinhos, como é que a gente entende os resultados, né, e que a gente pode contribuir a um conhecimento relativamente escasso, né, na área no Rio Grande do Norte. E também
a questão da justiça processual ou distributiva, né, que eu acho interessante ter um pouco mais firmeza no que significa e como é que esses conceitos já foram aplicados em outros contextos, né, outros países, e isso para te dar uma ideia em como aplicar esses conceitos, talvez no caso de Rio Grande do Norte. Esse tipo de trabalho é bem importante porque começa a influenciar quais as perguntas que vão ser feitas, ou seja, quais as variáveis que vão ser aplicadas e assim por diante. E isso, na tese da Nicole, nunca tivemos o tempo para fazer uma pausa e pensar isso com mais propriedade, né, e mais clareza. E o que eu acho bom seria... Estou tentando mostrar algo na minha tela. Tá louco. Tire screen. Sim. Sim, eu acho que vocês devem estar vendo uma tabela dentro daquele artigo, né? Sim. Sim. Tá. Então, eu acho interessante pensar um pouco mais se os variáveis dependentes, se essas perguntas eu apoio o parque eólico na minha comunidade, eu apoio mais parques eólicos na minha comunidade, se realmente são as melhores. Eu acho que sim. A Nicole fez mais duas perguntas que não deram resultado interessante. A gente perguntou se a pessoa apoiava parques eólicos no estado e no país. E realmente os dados não estavam muito interessantes, talvez pela condição de comunidade tradicional e talvez porque o que realmente importa é a minha comunidade e não este país enorme e complexo chamado Brasil, né? Então, talvez, isso, eu estou colocando isso para tentar enxugar e fazer um questionário mais eficiente, né, que precisasse de menos mão de obra, menos tempo, para criar o espaço para ter um diálogo mais interessante com alguns membros da comunidade. Fizemos perguntas sobre comunidade, né, que mostraram um Cronbach baixo, significando que talvez as perguntas não são bem alinhadas, ou seja, que talvez as perguntas estão medindo outros conceitos, né? Então, a definição do Cronbach quer dizer, é uma medida da coerência daquele conceito comunidade, né? Porque a gente não pode, é uma prática muito ruim, fazer apenas uma pergunta sobre um negócio como comunidade. A gente tem que fazer pelo menos duas ou três perguntas para criarmos um índice, né, que pudesse representar aqueles variáveis. Porém, alguns variáveis são muito bons. Talvez esses aqui, que a minha comunidade é bom para morar, né, e eu estou interessado em outra comunidade. A gente bota R porque a gente inverteu, né, porque a gente espera que todos os variáveis tenham o mesmo direcionamento enquanto ao resultado final. Temos muitas perguntas sobre benefícios que eu acho que podemos enxugar ou subdividir entre perguntas que se alinham mais precisamente com a justiça distributiva, já que benefício é um conceito que deve se alinhar. Nem todas as perguntas se alinham muito bem, porém a gente botou tudo dentro de benefícios, e obtivemos um Cronbach alto, ou seja, que isso significa que essas perguntas estavam
bem alinhadas a este conceito. Também sobre consulta, que é um negócio da justiça participativa, eu acho que está bem alinhada, né? Desconforto, a gente pode fazer pensar um pouco melhor sobre essas perguntas, né? Meio ambiente ficou um pouco difuso, né? Porque entrou perguntas de paisagem, que talvez não sejam sobre meio ambiente, então virou um pouco, pode ser mais bem trabalhado. E depois a questão de problemas sociais que poderiam entrar dentro de benefícios em alguma maneira, porém a gente ficou um pouco bagunçado e deixamos assim numa categoria distinta. E depois esses variáveis aqui, que segundo a bibliografia e os nossos estudos, não tem nada a ver com o variável dependente, ou seja, que não há nenhuma relação entre gênero, idade e educação e o variável que a gente está buscando. Então, eu sugiro, Duane, que você dá uma mergulhada naquela tabela e vamos tentar pensar em fazer uns ajustes, não só para o estado do Rio Grande do Norte, mas os ajustes variável, conceito, né? Procurando talvez descartar algumas perguntas, porque a gente, como são perguntas de escala Likert, é muito complicado analisar uma só pergunta. As perguntas têm que ser juntadas num índice que tem uma medição Cronbach, que vai dizer sim ou não. As perguntas estão medindo aquele conceito que a gente quer, né, que a gente quer medir. Então a gente fez uns avanços bons com a tese da Nicole, falta um nível um pouco mais sofisticado, pensar um pouco mais com cuidado para fazer um questionário bem mais enxuto, né? Isso significa mais facilidade na hora de treinar as pessoas que vão aplicar o questionário, né, para reduzir o tempo, e pode, assim, criar umas outras oportunidades, né? E eu acho que esse tipo de trabalho pode se antecipar, ou seja, que a linha de tipo o cronograma, isso pode ser bem mais cedo, né? Ou seja, que você pode fazer isso antes de ter as áreas definidas, né? Porque as áreas não devem influenciar nos conceitos, né? Porque a gente está estudando os conceitos usando um laboratório natural que se chama comunidade em volta, tá? E depois, e esta é outra conversa, né? De como como é que você pensou os variáveis para selecionar as áreas, que sempre é um equilíbrio entre o custo logística, na proximidade e tudo isso, deslocamento, e os critérios reais que devem ser. A gente pode pensar, eu acho que a gente cometemos talvez uma falha na tese da Nicole, botando aí um parque eólico que não foi construído, né? E também parques eólicos de vários anos diferentes. Isso começa a introduzir uns variáveis que a gente não pode controlar. Então, talvez pensando que sejam parques parecidos em quando foram construídos e que são construídos, né? E que não são apenas no papel. E daí pensar em alguns critérios, né, para definir a área e depois umas estratégias de definir as casas, né, porque a unidade básica que a gente pode utilizar seriam as estruturas, né, porque não tem uma lista de todas as pessoas com endereço tal, não, isso não existe, provavelmente. O que existe são bons dados de sensoriamento remoto, que mostram as casas e tal, e que podem ser digitalizados, e assim criando uma malha aleatória,
né, que é o básico de qualquer intento, qualquer esforço para generalizar, né? Você precisa desta amostragem rigorosa estatisticamente aleatória. Né? Então os avanços bons, né? Você se mergulhou na bibliografia, faltam umas coisinhas aí, e eu acho que estamos próximos à próxima etapa, né? Que seria definir as áreas e fazer os ajustes necessários no questionário. Duane, eu acho que era interessante fazer esse ajuste já com o Rômulo, pensando também nas comunidades que vão ser trabalhadas no interior, né? Já que não faz diferença a comunidade que vai ser trabalhada em relação ao modelo do questionário que vai ser aplicado, que vai ser o mesmo, né? Então, acho que seria interessante já trabalhar nessa perspectiva. Eu não sei se o Rômulo está online também, mas eu sei que ele está aqui com a gente. Ele está online. Outra questão também, na verdade, o que o Christian colocou era o que eu ia falar sobre as bibliografias, sobre aqueles artigos do Frati, aquele aprofundamento, né, que ele pediu, mas, assim, a diferença é que eu fui colocando aqui por tópico. Então, falando também um pouco sobre a questão da justiça, que eu achava que era interessante você detalhar um pouco mais e dizer quais são os conceitos de fato que vão ser utilizados, né? Então, mas isso eu fui inserindo aqui no texto, depois eu posso te mandar o texto, mas basicamente foi o que o Christian falou, só que eu fui colocando por tópicos, porque às vezes essa organização que a gente sugeriu pode ajudar na hora de fazer a própria qualificação, né? Que você vai só ampliando os textos, né? Então, a ideia foi mais ou menos essa. Mas aí, essas observações que ele fez, eu já coloquei aqui, eu já tinha colocado no texto, aí eu vou... O Christian pegando o rabo da gata. Aí eu vou te mandar na sequência, tá bom? É isso. Eu agradeço, Adriane e Christian. É gorda essa gata, Deus me livre. Deve pesar uns 30 quilos. É bastante. Eu acho muito importante, Adriane, como eu falei no início da apresentação, eu tenho um pouco de dificuldade, porque quanto mais eu leio, né, artigos, os artigos eles vão puxando para outros artigos e você termina, se você não tiver um direcionamento, você termina se perdendo de uma maneira que você não lembra mais nem qual foi o primeiro artigo, porque eu vou vendo um conceito interessante, aí eu já vou vendo a referência, qual é a numeração, já anoto o artigo, e acaba que se a gente não tiver realmente esse direcionamento, a gente acaba se perdendo, enfim. Então, agradeço bastante. Duane, eu acho que a dica é todo dia ler o problema da pesquisa, assim, você se focar no teu problema, porque se você sair ampliando os problemas, problema tem demais, entendeu? Mas aí cada artigo, a gente tem que pensar assim, cada artigo desse, a intenção dele é solucionar, entre aspas, um problema, né? Então, ele tem um problema. Aí a gente tem uma coleção de artigos que tem problemas muito semelhantes, tudo bem, né? Mas às vezes um vai levando para outros que está na periferia dos seus problemas. Aí se a gente vai pegando todos esses da periferia, é um problema, entendeu? Então tem que pensar nas centralidades, Então, e outra coisa, já vai lendo, fazendo as sínteses e pensando como aquele texto pode encaixar no seu trabalho também. Porque se ficou lendo por hobby, por achar interessante, por ter curiosidade, aí também não termina nunca, né? Então já tem que começar a ser mais pragmático nesse sentido, né? Duane, algo que pode ajudar é você criar umas caixinhas virtuais, né? Que o artigo é relevante porque cabe dentro de uma ou mais de, vamos supor, 4 caixinhas, né? Uma caixinha é a justiça participativa, né, processual. Outra caixinha vai ser justiça distributiva, ou seja, os danos, benefícios e tal. Ainda outra caixinha vai ser os procedimentos metodológicos analíticos, né, em termos de o que esse artigo oferece quanto a um tipo de análise, a criação da amostra, esse tipo de coisa, né? E a quarta vai ser o local onde a pesquisa foi desenvolvida, né?
Se um artigo não se encaixa dentro de uma dessas caixinhas, você bota para uma quinta caixinha, que vai ser a sua próxima vida. Na sua próxima vida, você vai ler aquele artigo, mas nesta vida ainda não dá, né? Porque tem que caber dentro de uma dessas. Provavelmente os artigos vão caber dentro de pelo menos 2 caixinhas, né? Não só uma, nem outra, né? Mas eu acho bom que você está lendo bastante, isso é fundamental, e agora talvez você tenha que dar uma outra visão e botar os artigos dentro dessas caixinhas, né, para criar tanto a revisão bibliográfica quanto a justificativa para o desenho da pesquisa ou procedimentos metodológicos. Mas continua lendo. Só que lembra desta quinta caixinha, né, que às vezes a gente tem que botar coisas lá. É isso mesmo, tá bom. Vamos, se ninguém tiver mais nada a dizer, acho que a gente já pode passar para a Clarissa. O Christian ele tem que sair 4 horas, não é isso, Christian? O texto da Clarissa, na verdade, eu acho que o Christian não vai conseguir contribuir muito. Eu li, eu dei uma lida aqui, tem algumas considerações a fazer, mas é bem fora da área do Christian, né? Então, de repente, ele vai conseguir falar um pouco sobre os aspectos mais gerais, né? Não sei. Bem, enfim. Clarissa, você pode iniciar a apresentação, por favor. Oi, vocês estão me ouvindo? Perfeito. Ah, tá, obrigada. Deixa eu apresentar. Então, boa tarde. Vocês estão vendo a apresentação aí? Perfeito, Clarissa. Você não deve estar achando nada disso. Tá legal. Eu não estou vendo vocês. Então, prazer, né? Eu sou Clarissa. Eu acho que ninguém me conhece aqui. Então, eu coloquei umas fotinhas, assim, para falar sobre a minha trajetória acadêmica. Assim, eu venho da oceanografia e no meu TCC eu pesquisei sobre o uso do habitat do peixe-boi marinho em Capuí, aqui no Ceará. E aí eu morei um ano nessa comunidade, que a gente fazia monitoramentos 3 vezes por semana, e aí eu tive muito contato com os pescadores, a gente fez um mapeamento participativo para mapear o fundo marinho da zona de amostragem da área de visualização, de monitoramento, e os pescadores conversavam muito comigo sobre os problemas, os conflitos, a história. Então, eu aproveitei esse tempo para fazer uma pesquisa sobre pescadores artesanais e a cogestão ambiental. A gente publicou esse artigo. E depois disso, eu fui para a Austrália, pelo Ciências Sem Fronteiras. Lá, assim, eu fiz muita disciplina voltada para a gestão. Trabalhei no laboratório com monitoramento de fotos aéreas para fazer análise da linha de costa de praias estuarinas. Depois eu voltei e fiz um mestrado no PRODEMA, né? Desenvolvimento do Meio Ambiente da UFC, com o professor Cacau, e a gente fez uma análise da dinâmica de uso e ocupação lá em Capuí também, pela minha proximidade com a comunidade. Então, fiz esse trabalho sobre a relação da comunidade com os ecossistemas. Então, a gente fez esse mapa, mapeando os recursos biológicos e o substrato associado que a comunidade considerava importante para alimentação, comércio, quanto para a manutenção da biodiversidade local. E fizemos também a análise do uso e ocupação, comparando 2 comunidades, que era Ponta Grossa e Retiro Grande. E aí, né, como essa dinâmica vinha se modificando nessas 2 comunidades. Aqui são os desenhos das crianças e do lado esquerdo tem as crianças de Ponta Grossa, elas desenharam bastante a área da pousada, a piscina, e em Retiro Grande eles já desenharam muito as questões relacionadas com a pesca, o mar, os animais marinhos. Então a gente já percebeu essa diferenciação
da história do desenvolvimento das comunidades. Enfim, aí cheguei, fui doutorado em geografia agora, e escolhi esse título, Que Litoral Queremos? Planejamento Espacial e Gestão Integrada da Zona Costeira, no município de São Gonçalo do Amarante. Então, vou fazer uma introdução sobre por que precisamos de planejamento costeiro, falar um pouquinho da zona costeira, depois vou seguir o roteiro do trabalho que foi passado, né? Então, a zona costeira são ambientes com bastante densidade populacional, cerca de 26% da população mundial reside na zona costeira, e é uma área de múltiplos usos, como transporte, energia, turismo, residencial, extração de petróleo, enfim, né, de pesca, diversos usos, e que muitas vezes estão se desenvolvendo de forma descontrolada, o que está acarretando em conflitos, impactos ambientais, poluição, destruição, alteração de hábitats, modificação da estrutura e função de ecossistemas, declínio da biodiversidade e diminuição da capacidade do oceano de fornecer os serviços ecossistêmicos necessários para a vida. Então, assim, a zona costeira, ela é um ambiente ali de transição, né, que compreende os municípios, que tem ligação com o mar, e a faixa marinha de 12 milhas, aproximadamente 20 quilômetros, mar adentro, né? E a zona costeira, ela, assim, faz parte de um todo, né? Então, os conflitos e os impactos que vêm ocorrendo na zona costeira, eles vêm tem a relação com os ciclos econômicos que foram existindo no Brasil, desde do pau-brasil, cana-de-açúcar, até, enfim, o ouro, o minério, extração de petróleo, o agronegócio, todos esses ciclos seguindo uma lógica que não considera a justiça socioambiental. Então, o planejamento costeiro e marinho, ele vem nessa intenção de moldar ações para um futuro mais desejável, no sentido de um futuro mais justo socioambientalmente, como mudar essa lógica de desenvolvimento que vem impactando a zona costeira, e que é um ambiente interligado e que as outras atividades econômicas no continente adentro vão impactar também. Vou mostrar um pouquinho mais à frente. Então, são ambientes com elevado fluxo de matéria e energia, ambientes bastante dinâmicos, instáveis também e vulneráveis às formas de uso e ocupação antrópica, e que necessitam da implementação de estratégias de conservação que levem em consideração sua dinâmica natural e capacidade de suporte. Então, nesse sentido, para isso, né, que existe a gestão integrada da zona costeira. E eu trouxe aqui o problema de pesquisa, que seriam, né, quais os desafios para a operacionalização do planejamento e gestão integrada da zona costeira numa escala municipal do litoral do Ceará, e como as dimensões da sustentabilidade social, como inclusão, representatividade e bem-estar comunitário, são ou podem ser melhor incorporadas a esses processos. Alguns artigos recentes, né, que eu fui pesquisando, trazem muito a questão da governança, que a governança é o principal impedimento para operacionalizar as iniciativas de gestão integrada da zona costeira e marinha. Eu não sei exatamente se essa vai ser a minha hipótese, porque, trazendo um conceito de governança ambiental, a governança refere-se ao conjunto de processos regulatórios e instituições por meio dos quais os atores humanos influenciam as ações e os resultados ambientais. Os sistemas de governança abrangem uma gama de processos governamentais, de mercado e sociais que influenciam conjuntamente como os humanos interagem com o meio ambiente uns com os outros. Então, assim, é um conceito bem amplo, né? E eu trouxe essa tabela aqui de um artigo falando sobre a governança dentro da gestão costeira integrada, e traz alguns elementos dentro de alguns grupos, que seriam atores, estruturas, processos e qualidades,
Então, são vários aspectos para serem investigados dentro da governança. Por exemplo, a integração, né, que é da gestão costeira integrada, ele vai colocar aqui na governança essa integração como integração vertical e horizontal dentro do elemento da estrutura. E aí, então, para eu analisar essa questão de governança, eu preciso ter várias iniciativas de políticas para que eu possa analisar. Eu não sei se eu vou focar exatamente em analisar os elementos de governança, mas, com certeza, vou pegar algumas coisas. Eu estou pensando em analisar essa questão da integração vertical e horizontal, vou falar mais para vocês, dentro da gestão costeira integrada. E, então, trazendo algumas referências, né, sobre a gestão integrada da zona costeira e marinha, eu coloquei, assim, esse termo, porque ele é como um termo guarda-chuva que vai englobar outros termos, como planejamento espacial marinho e gestão integrada da zona costeira, mas que tem uma teoria, uma base em comum de conceitos, né? Então, esse termo ele se refere a um conceito, a uma investigação do ambiente e ações, né, para propor ações que têm base no ecossistema, então considera o movimento dos organismos, essa distribuição e processos fisicamente ligados. Tem os objetivos ecológicos, econômicos e sociais para atingir o desenvolvimento sustentável. É integrado entre setores e agências, a integração horizontal, e entre os níveis de governo, integração vertical, baseado em locais ou áreas, adaptável, capaz de aprender com a experiência, estratégico e antecipatório, focado no longo prazo e orientados para o futuro, participativo, onde stakeholders devem estar ativamente envolvidos no processo, deve ser um processo inclusivo, transparente e público, contínuo e multiobjetivo. Então, ele traz essa necessidade de uma visão holística e integrada do ecossistema, porque desde o que diz essa figura aqui, né, desde as bacias hidrográficas até os recifes, está tudo conectado. Então, a poluição, desde das questões da agropecuária, o uso da terra, a modificação dos ecossistemas, vão influenciar nessa poluição marinha, a própria emissão de gases, né, a absorção do gás carbônico vai influenciar no branqueamento dos corais. Então, é necessário ter essa análise integrada também dos ecossistemas, do espaço, das paisagens e do uso dos territórios. São processos assim, de cíclicos, né, contínuos, devem ser cíclicos e contínuos, e tem várias fases. A primeira fase, de acordo com esse guia da Unesco, seria exatamente identificar o contexto político, socioeconômico e ambientais, identificar os stakeholders, as problemáticas, fazer o diagnóstico, definir objetivos, fazer o zoneamento, que seria uma fase, digamos, que cabe bastante ao meio acadêmico, porque depois disso já seria a implementação e monitoramento e avaliação do plano em si, né? Então, já seria uma fase mais voltada para gestores e os políticos né, dessa área ambiental. Então, um plano ele deve ser evolutivo e contínuo e como uma espiral, né? Porque sempre depois das ações implementadas e monitoradas e avaliadas, vamos ter um novo contexto, novas pressões socioeconômicas, e aí as leis devem ser implementadas dentro desse contexto, né? É o que mostra um pouquinho essa figurinha abaixo, que as pressões socioambientais e econômicas vão levar a mudanças no meio ambiente, impactos, e aí precisa que as políticas respondam a esse ciclo. E dentro disso que deve estar o planejamento dentro desses ciclos também. E surge também aqui eu peguei essa figurinha mais voltada para o planejamento espacial marinho, porque ele busca bem focar nessa questão
do uso racional do espaço, desse zoneamento, para equilibrar demandas de desenvolvimento com a necessidade de proteger os ecossistemas e alcançar os objetivos sociais e econômicos de forma aberta e planejada. Então, o surgimento desse tema, ele vem de 1972, com uma lei americana da gestão costeira, mas a gestão costeira integrada, ela surge em 1992, na literatura, né, acadêmica, o que pode ser atribuído também ao desenvolvimento da Agenda 21, da Conferência do Rio 92, e particularmente do capítulo 17, que fala de proteção dos oceanos, mares e áreas costeiras. E esse termo de integração, né, ele surge dentro da nossa Constituição, na década de 80, e apesar de novas leis e políticas voltadas para uma gestão costeira integrada, porque se fala dessa integração na nossa Constituição, e apesar dos exemplos locais de sucesso, a implementação ainda enfrenta uma série de desafios. Ineficiências e fraquezas das estruturas institucionais e legais resultam em má gestão e apropriação local, conflitos entre usuários de recursos e tensão entre diferentes níveis e seções do governo. Então, eu coloquei aqui só um histórico da legislação voltada para a gestão integrada da zona costeira. Em 1988, a gente vai ter o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que depois ele é atualizado em 97, e regulamentado no decreto de 2004. É um plano muito importante, mas tem diversas outras políticas, como a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Mudança do Clima, entre outras portarias e decretos relacionados com a gestão costeira. E, em tempos mais recentes, os interesses dos governos, formuladores de políticas e os pesquisadores começaram a se concentrar na questão de como converter e implementar conceitos e abordagens de gestão integrada da zona costeira nas estruturas de governança existentes e sistemas de tomada de decisão que afetam a zona costeira. Porque a gente tem bastante material sobre guias, né, sobre como desenvolver o conceito teórico sobre esse tema. Então, como operacionalizar tem sido o grande desafio, então surge a investigação exatamente dessa questão de como tornar prático, né? Como efetivar. E dentro desse tema de gestão integrada da zona costeira, que visa alcançar objetivos de sustentabilidade social, econômicos e ecológicos, a dimensão da sustentabilidade social ela é a menos investigada, de forma mais geral, nessa questão dentro de ambientes marinhos e costeiros. E por sustentabilidade social, refere-se à justiça representativa e distributiva, que relaciona-se à cultura, identidade, gênero, status, direitos, estilo de vida, bem-estar, formas de saber, participação efetiva e a distribuição equitativa de acesso, riscos e benefícios. E a maioria dos trabalhos sobre sustentabilidade social aplicados ao planejamento de gestão marinha e costeira refere-se à participação e engajamento, seguido por equidade e justiça social, valores e preferências socioculturais, produção de conhecimento, gestão de conflitos, bem-estar humano, meios de subsistência, empoderamento, acesso, legitimidade, integração, dentre outros. Para enfrentar os desafios e promover vários aspectos relacionados à sustentabilidade social no planejamento espacial marinho costeiro, sugere-se a geração e o mapeamento de melhores dados sobre valores sociais e culturais, bem como dados sobre questões relacionadas a conflitos, vulnerabilidade e riscos, além do desenvolvimento e implementação de ferramentas de planejamento racional, muitas vezes ligados aos serviços ambientais, engajamento e cogestão local. Então, eu escolhi o litoral de São Gonçalo do Amarante, esse município fica na região metropolitana de Fortaleza, e é onde a gente tem o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. A gente tem um processo de ocupação de dunas, desde a década de 60, com o turismo de veraneio, e aí as comunidades pesqueiras, os nativos começaram a vender seus terrenos e migrar para áreas um pouco atrás, nas dunas. E desculpa o barulho.
E a gente tem também a implantação de vários geradores eólicos, processos de erosão na região praial e conflitos com comunidades tradicionais indígenas que foram desapropriadas de seus territórios desde a construção do porto e do complexo industrial, né? Então, assim, eu coloquei algumas imagens para vocês de 85 e 2020, eu não sei se dá para ver bem, mas tem uma área bem mais ocupada na área de dunas, e aqui mostrando, não saiu o ano, mas acho que do lado direito é 2004, se não me engano, em 2020. Eu coloquei esses círculos mostrando várias áreas que hoje já estão ocupadas, né? São assim novos bairros. Aqui, essa lagoa é a Lagoa dos Tocos, na Praia da Taíba, lá no distrito da Taíba. E é uma área de dunas, né, que vem sendo ocupada, e é uma região de muitas lagoas, tem uma importância dos recursos hídricos. Dentro do terreno, a gente vê das pessoas, tem pequenas lagoas e esses sistemas que vão sendo ocupados, né, muitas vezes isso vai estar se acabando, assim. Aqui algumas fotos de lá, mostrando essa ocupação, aqui os geradores eólicos, e uma área que está sendo cercada, né, então vendendo já e tudo, está sendo ocupada, aqui uma área de dunas, lá do Morro do Chapéu, uma comunidade. Aqui um pouco do uso, né? Então, aqui essa lagoa foi represada, não é a Lagoa dos Tocos, é outra área, e é um ponto turístico lá. E, assim, o que é que eu estou pensando para a minha tese, né, para o meu projeto, trabalhar com essa metodologia, e vou explicar um pouco para vocês o que é que eu estou pensando. Então, trabalhar com geoecologia das paisagens para fazer essa análise e diagnóstico, e utilizar os conceitos de planejamento, gestão e governança ambiental na gestão integrada da zona costeira e marinha. E o conceito de sustentabilidade social aplicado ao planejamento espacial marinho e costeiro. Então, eu estou querendo trabalhar com questionários e entrevistas para a comunidade sobre a visão delas do território e sobre a questão do engajamento dentro da iniciativas de gestão integrada da zona costeira, e fazer também essa análise com diversos setores, diversos stakeholders, para gerar um zoneamento baseado numa análise de multicritérios da área marinha. Então, assim, eu estou falando assim porque eu estou estruturando, né, agora eu estou querendo finalizar a ideia, pelo menos, do projeto, fechar um pouco essas questões do que exatamente que eu vou investigar, para que eu submeter para o comitê de ética esse ano, começar os campos no próximo ano. Então, eu estou pensando em fazer uma análise das estruturas de governança, das iniciativas que a gente tem dentro do Estado, como essas iniciativas podem ser operacionalizadas, como podem integrar com o município, com a gestão municipal, né? Hoje a gente tem o programa Cientista-Chefe, que vem trazer algumas iniciativas para a gestão costeira. Estamos na década dos oceanos, tem o Projeto Orla. Então, existem algumas iniciativas, e fazer essa investigação de como o município está aderindo a essas iniciativas e quais são os desafios dentro desse cenário, dentro dessa estrutura de governança. E, paralelamente a isso, fazer uma análise do engajamento comunitário, porque existem algumas iniciativas locais de associações que já tentaram desenvolver alguns projetos lá, e têm interesse, né, em desenvolver projetos, mas existem muitos desafios, a questão até da organização, do engajamento. Então, eu queria fazer essa análise de como a comunidade pode estar atuando nesse cenário, porque sempre é algo muito recorrente, que é necessário a participação e a organização comunitária para uma gestão efetiva. Mas
existem dentro das comunidades, existem muitas questões para que haja esse engajamento. Eu queria fazer uma análise nesse sentido, e isso com a comunidade, e fazer diversas entrevistas e questionários com agentes, com atores do turismo, da indústria, das secretarias de meio ambiente, para a gente fazer o zoneamento a partir da análise multicritério e da matriz fofa, outras ferramentas do diagnóstico participativo. Então, eu estou pensando nessas três etapas, assim. E alguns possíveis resultados que serão alcançados na pesquisa. Então, eu estou falando muito, assim, falando do que eu estou pensando, assim, basicamente, minhas ideias no geral, como eu fui estruturando essa minha tese, porque eu quero muito ouvir de vocês para ter um direcionamento mais, assim, isso é válido, isso não é, e foque nisso, ou isso aqui é coisa demais, ou isso não é muito interessante, está muito aberto. Eu queria saber, assim, para que eu possa articular meus próximos passos, né? Mas alguns resultados que, nesse sentido, que eu estou colocando aqui para vocês, seria de que há evidências de que o fracasso de muitas iniciativas da gestão integrada da zona costeira em avançar além da fase de planejamento pode ser uma consequência de uma lacuna de governança, ou melhor, da incapacidade de governar regimes para alcançar a integração dentro das estruturas institucionais atuais. Então, esse artigo, ele fala, assim, de um modelo business as usual, que as instituições, elas têm, de não ter mecanismos que estimulem a integração. Então, além do que, da incapacidade dos regimes, dos governos, né, do tempo, de alcançar essa integração dentro de uma política de mais longo prazo também. Então, outro estudo aqui coloca que foram identificados 5 desafios críticos relacionados para a operacionalização da gestão costeira e marinha, que seriam na Baía de Fundy, no Canadá, que seriam a capacidade de sustentar iniciativas, empenho das autoridades legais, envolvimento de diversos grupos de atores, integração vertical e estruturas informais que facilitam a integração horizontal. Então, assim, são temas que eles analisaram todos aqueles elementos, fizeram questionários bem longos, assim, para ver quais elementos da governança que mais críticos dentro da operacionalização da gestão costeira encontraram esses 5 principais. E, finalmente, garantir a abrangência de grupos de atores e do conhecimento está sendo cada vez mais demonstrado como imperativo dentro dos processos de governança e tomada de decisões costeiras e marinhas, não apenas para garantir a democracia e a justiça ambiental, mas também para considerar trade-offs e conectar-se aos contextos locais. É isso. Gratidão, muito obrigada pela escuta e também por eu ter me convidado para eu estar participando, né? Apesar de não ser orientanda, mas deixa eu fechar aqui. Fiquei muito feliz de estar aqui nesse evento para poder discutir com vocês, porque eu estou bem, assim, animada, assim, para estruturar bem e ter os próximos passos, né? Assim, para poder começar o campo ano que vem, já estou planejando fazer um campo por mês, próximo ano, porque vai ser uma análise bem social, participativa do planejamento, então eu quero fazer com tempo, né, e poder gerar resultados interessantes, né? É isso. Obrigada. Christian, você tem alguma colocação? Eu posso começar aqui a fazer algumas observações? Obrigada, Clarice. Eu entendo muito pouco sobre o tema, porém eu entendo algo sobre governança. Né? Eu achei interessante que você encontrou aquele artigo que eu já baixei do Egger, né? Que parece que você você colocou aquela tabela, né? Que seria um resumo das características, elementos
da governança. E, bom, eu acho que se você quiser fazer uma análise de governança, tem muito naquela tabela que deveria ser aprofundado. Só para te dar um exemplo, né, tem um dos pedacinhos daquela tabela seria apoio político, seria sobre o ator, sobre na coluna actors, atores, o item D, expectativas, responsabilidades, papéis claras. Só isso não é fácil entender. E é apenas um elemento de tudo aquilo aí. Então, eu acho que se a governança pode ser um pedaço muito mais forte da análise, porque cada elemento, cada célula daquela tabela tem pelo menos uma ou duas perguntas que poderiam ser colocadas, né, aos atores chaves, e para entender aquilo aí. Porém, como você vem contemplando tantas outras atividades, eu acho possível que você vai ficar na superficialidade de todas estas áreas e não. Então, a sugestão é para botar fora pelo menos duas das atividades que você coloca e enfocar em menos e com mais profundidade. Então, a questão governança me parece excelente, porque daí você pode pensar num artigo que aplicou aquele modelo, trabalhou em profundidade e tem algumas conclusões a sair, que vão ser geradas. Né? Porém, se você aplicar na superficialidade, assim como uma ideia geral, você não vai coletar os dados que poderiam apoiar um artigo internacional. Né? Vai ser muito difícil. Né? Então, aquele artigo que você mesmo citou oferece um caminho para um desenho profundo, né, para entender como a governança funciona neste caso, né, que seria talvez 2 capítulos, porque é muita coisa, né? E talvez um outro capítulo mostrando como o processo de planejamento é comprometido ou não por causa dessas falhas que a análise de governança identificou. Mas adicionar todas essas outras atividades que são boas, interessantes e tal, mas não vai dar para aprofundar em nenhuma em si. Exatamente colocando essa questão que o Christian fala, é por aí mesmo que vem as minhas observações também no texto que você enviou, porque você fala de planejamento espacial marinho, de gestão integrada da zona costeira, né, e da governança. E, assim, o planejamento espacial marinho também eu não compreendo tanto a gestão costeira integrada, porque se ela é integrada, ela já não é só de São Gonçalo, né, porque os sistemas ambientais não entendem, né, as divisões municipais. Então, assim, já começa essa questão. E não existe um planejamento espacial marinho. Aí eu fiquei até me perguntando sobre essa questão da governança, como é que se vai medir a governança em cima de produtos ou de um ordenamento que nem existe de fato? Né? Eu também não entendi bem. Eu entendi que a governança seria a melhor forma de digamos assim, encontrar esse problema de pesquisa, né? Porque aqui, como o seu problema de pesquisa, Clarissa, me pareceu mais assim, uma questão de gestão de órgão executivo, né? Mais do que um problema de pesquisa de fato, né? Então, de repente, focar na governança, mas tem que ver na governança com qual objetivo? Em avaliar o quê? Um instrumento de gestão ou avaliar
a governança de uma comunidade, considerando todo esse histórico aí que essa comunidade vem passando em relação a empreendimentos, em relação à própria CIP, né? Eu não entendo muito bem o que seria feito de fato, sabe? Porque como está posto aqui, me parece que assim, é um problema de órgão executivo mesmo, sabe? Como operacionalizar uma gestão. Então, você primeiro tem que ter essa gestão, e na sequência você quer saber como é que você vai operacionalizar, quais são os procedimentos, né? Técnicos que você vai utilizar ali para você operacionalizar aquilo ali no território. Então, aí durante o seu texto aqui, você foi falando várias questões, né, sobre o planejamento espacial marinho que não existe. Não entendi bem se o trabalho deseja fazer uma espécie de diagnóstico que vai integrar um futuro planejamento. Enfim, não sei se a ideia seria fazer essa proposta de planejamento para São Gonçalo, para isso servir como piloto ou modelo para outros municípios. Assim, eu acho que o que falta, de fato, é essa definição do problema, porque até as pesquisas que a gente pede, né, para você confrontar com outras pesquisas semelhantes, você não confronta com resultados, você confronta com outros, na verdade, outras propostas de ordenamento territorial, outras propostas de gestão territorial, que aí você vai falar da Unesco, vai falar... Você não fala aqui de resultados de projetos de pesquisa, né? Então, assim, não tem um problema de fato. Eu acho que... Eu até coloco aqui essa questão da lacuna. Você até aponta aqui nesse trabalho de Kelly, né? E Tial, você aponta essa lacuna da governança. Aí, de repente, será que não seria interessante você se direcionar a essa lacuna? Qual é a lacuna que existe? Como é que você vai conseguir responder, né, a essa lacuna que não foi respondida até o momento na literatura, né? Como é que o caso de São Gonçalo vai trazer uma possível resposta, né, para isso? Eu acho que fica mais ou menos nessa ideia. Eu fiz aqui uma observação também nessa referência que o Christian falou de IGR, né, de 2021. Aí eu até pergunto assim, será que essa é uma das perguntas de partida que você vai utilizar na sua tese, só que voltado a São Gonçalo? Quais são os instrumentos de gestão que estarão em foco nessa tua análise, né? Os que já foram citados, né? Ou vão ser outros? Quer dizer, você vai pensar, quer dizer, os que já foram criados, ou são esses que ainda vão ser criados, ou são esses que estão em criação, como zoneamento ecológico e econômico, né? Ou como o PEN, que ainda não foi criado, na verdade, né? Quais são os instrumentos de pesquisa que você vai utilizar? Que você vai, para você medir, né, esse nível de governança, encontrar ou não, né? Quais vão ser os problemas, né, apontados? Quais foram os problemas apontados lá no Canadá e que você acha que pode achar aqui ou não em São Gonçalo, né? É mais nessa perspectiva mesmo que o Christian trouxe. Eu fiz alguns apontamentos assim textuais mesmo para tentar te ajudar, né, a construir o texto. Oi, pessoal. Então, vocês, assim, captaram os meus dilemas, porque o que eu estou precisando de luz mesmo, assim, eu pensei em analisar a questão de governança, né? Mas, como vocês falaram, não existem tantas iniciativas assim. Por exemplo, nesse artigo aí do Canadá, eles analisaram 60 iniciativas, assim, de planos, projetos, decretos, e então eu ficaria, assim, na questão de quais são os desafios. Eu não teria, assim, muitos instrumentos, né, para analisar. Foi também o que eu pensei. Eu poderia analisar o zoneamento econômico. Na questão municipal mesmo, teria algumas ações pontuais, muito poucas, assim. Então, eu fiquei nessa questão. Se eu foco nisso, porque teria o quê? Teriam ações estaduais, mas que ainda não foram implementadas no município.
E assim, eu pensei em analisar a questão municipal, porque o município ele tem muita importância nessa questão da gestão, né? Responsável pelo plano diretor, pelo zoneamento, questão de uso e ocupação, recursos hídricos, saneamento, muitas responsabilidades, assim, que estão sobre o município. Então, por isso eu pensei no município, assim, que já vem com vários processos e que tem uma necessidade, né, de avançar nessa gestão ambiental. E pela questão do complexo portuário, industrial, então, o atrativo para diversas indústrias. Por isso eu pensei em São Gonçalo, em Amarante. Mas aí eu estou nesse dilema, porque, como eu falei para vocês, eu acho que eu estou trazendo vários conceitos, né? Gestão integrada, planejamento. Planejamento espacial marinho não tem, né? Então, seria. Eu não sei se trazer essa proposta de um plano de gestão municipal, se isso é condizente com uma tese, porque seria um produto, né? E um produto assim de um órgão, né? De um órgão de gestão mesmo, como vocês falaram. Então, é por isso que eu estou um pouco mesmo perdida mesmo, de definir exatamente, sabe? Clarissa, aqui você já tem alguns apontamentos, né, que o professor Christian disse. Eu também vou te mandar o texto. Acho que é o momento para você refletir, né? E na sequência a gente vai conversando. Tá certo? Tá bom. Tá bom. Obrigada. Nada. Pois já são 2 para as 4. Eu acho que já é o momento para a gente encerrar nossa reunião. Queria agradecer a presença de todos. E é isso. Até a próxima vez. Tchau.